Gravação do vídeo Projeto Interdisciplinar 4 da Faculdade Senac. Professor da disciplina Rogério Lopes. Integrantes desse trabalho: Paulo, Cícero, Felipe, Danilo, Thiago. Apresentação das funcionalidades e da ideia do aplicativo SART, Sistema de Avaliação de Risco do Transeunte. Para nós vermos esse aplicativo, nós vamos apresentar a ideia e depois as funcionalidades. A ideia é baseada no Google Maps. No Google Maps, quando a gente coloca, para nós acharmos os itinerários, os melhores caminhos, nós colocamos o ponto de partida, por exemplo, Senac 703-903. E queremos chegar na rodoviária do plano piloto. Nós vamos colocar aqui rodoviária do plano piloto. Bom, feito isso, o Google Maps vai apresentar-nos algumas rotas. Então a gente tem a rota em azul, podemos escolher outra rota, uma terceira rota. Além disso, na parte esquerda, em cima, a gente escolhe o tipo de veículo. Vou escolher agora o veículo carro e o Google recalcula a rota e dá outras opções de rota. Eu posso escolher o veículo transporte público, o Google recalcula, mostra uma rota. O tipo de transporte a pé e ele coloca. Bem, feito isso, aqui termina a funcionalidade do Google. Ele mostra a partir do ponto inicial, ponto de partida, no ponto de destino, ponto final, ele mostra as rotas. O aplicativo SART quer acrescentar uma funcionalidade a mais nessa funcionalidade do Google, que é, além de apresentar a rota, apresentar o risco de acontecimento de acidente associado à rota escolhida. Vamos ao aplicativo. Então, está aqui o aplicativo SART, Sistema de Avaliação de Risco do Transeunte, conforme está grifado aqui em azul. Primeiro nós vamos efetuar um cadastro para ver que o aplicativo está funcionando corretamente. Vou colocar um e-mail aqui, .com.br. Vou colocar o nome, vou colocar a idade, uma senha, colocando a senha novamente e vou efetuar o cadastro. Muito bem. Então o cadastro está efetuado. Agora eu vou começar a utilizar o software SART. Esse software ainda não está com a funcionalidade do Google Maps, onde nós colocamos o ponto de destino no mapa, ponto de origem no mapa, o ponto de destino no mapa. Nós estamos fazendo a entrada de dados do ponto de origem e do ponto de destino, nós estamos escrevendo nas telas de entrada do aplicativo do SART. Então aqui, no primeiro passo, nós vamos colocar o ponto de partida. Aqui é uma sugestão, por exemplo, Senac 903 Sul, que é o nosso ponto de partida. Próximo passo. Próximo passo, nós vamos escrever o ponto de destino. Não está no mapa ainda. Nós vamos colocar essa funcionalidade. Ponto de destino, rodoviária do plano piloto, diferente do Google. Próximo passo. Passo 3. Escolha do transporte. Nós vamos escolher um deles. No Google Maps a gente só clica em cima. Carro, ônibus, bicicleta, a pé. Vamos escolher carro. Próximo passo. Bom, aqui a gente vai escolher a rota
Da mesma forma, no Google Maps, lá você tem tudo graficamente. Aqui a gente ainda não está incorporado as funcionalidades lá. A gente escolheu, por exemplo, a rota 1. Esse é o nosso quarto passo. Escolha da rota. Tudo, até aqui, tudo foi igualzinho no Google Maps. Claro, com a limitação que nós ainda não fizemos isso graficamente. Fizemos escrevendo, escolhendo. Bom, aqui, no passo 5, é uma funcionalidade atribuída a esse software que nós estamos propondo, o Software Start. O que ele faz? Ele diz, a rota escolhida foi a 1. Só que a essa rota, ele está mostrando, está declarando um risco associado a essa rota. O que não tem no Google Maps, ele não apresenta nenhum risco associado à rota. O nosso software, baseando-se em dados estatísticos disponíveis na internet, em pontos de acidente, pontos de risco de criminalidade disponíveis em bases na internet mesmo, de outros sites, a gente consegue mostrar para o usuário qual é o risco associado àquela rota. Então aqui, nesse caso, ele diz, esta rota possui boa iluminação, bastante movimento de pedestres e carros e baixo índice de criminalidade. Muito bem, escolhi a rota 1. Próximo passo. Bom, além do risco externo, do risco da própria rota, existe o risco de conduta do transeunte. O próprio transeunte expõe muito risco, é causador de risco. De nada adianta ele pegar uma rota muito segura e ele se atirar na frente de um ônibus. Ele vai causar o acidente. Então existe o risco externo e o risco interno. O externo é da rota e o interno é do próprio transeunte. Para avaliar o risco interno do transeunte, a gente apresenta um questionário. Esse é o passo 6. Questionário, avaliação do risco do transeunte. Então o questionário diz o seguinte, o tipo de transporte escolhido foi o carro. Ele pergunta, você tomou uma fechada no trânsito, e agora? Fico irritado na hora e tento dar uma fechada de volta. Paro o carro na hora e saio tentando começar uma briga. Ignoro e continuo o meu percurso. Não, se eu tomar uma fechada, ignoro e continuo o meu percurso. Respira fundo, conta até 10. Pensa que a vida ainda é muito importante e toma essa atitude. Próximo. Bom, aqui, o que o software fez? Fez um balanceamento entre o risco associado à rota, o risco associado ao comportamento do transeunte e apresenta um resultado. Resultado do risco. Resultado do risco de ocorrência de acidentes. Nesse caso, o resultado foi de 15%. E parabéns, você corre poucos riscos. E isso esse é o propósito desse aplicativo. Vamos reiniciar o processo. Então, eu vi que essa rota foi boa, mas eu quero ver outras opções. Então, iniciar. Então, saindo do cenário, comecei novamente. Vou ver outras opções. Passo 1 é local de partida, 903 Sul, Senac. Próximo ponto. Passo 2, local de destino, rodoviária do plano piloto. Próximo ponto. Tipo de transporte. Bom, agora eu vou de bicicleta. Não vou mais de carro. Escolhi ir de bicicleta. Próximo, ou seja, passo 3. Escolha do transporte, bicicleta. Próximo. Vou escolher as rotas. Eu tenho a rota 1 e a rota 2. De bicicleta, eu vou escolher a rota 2. Até aqui, tudo a gente pode utilizar as próprias funcionalidades do Google. Não criamos nada até aqui. Próximo, escolhi a rota 2 para ir de bicicleta. Próximo. Bom, aí ele já me dá um resultado do risco associado à rota que eu escolhi
de bicicleta. Então, isso já é uma funcionalidade do aplicativo SART. Nesse passo 5, informações, risco externo, risco associado à rota. Esta rota possui péssima iluminação, pouco movimento de pedestres e carros e alto índice de criminalidade. Muito bem, estou de bicicleta, eu escolho essa rota. Próximo. No passo 6 é um questionário. Ele vai me fazer uma pergunta para saber qual é o risco atribuído à conduta do transeunte. Tipo de transporte escolhido, bicicleta. Você procura atravessar a rua utilizando faixa de pedestre? Não, demora muito para os carros pararem. Sim, é a forma mais segura para atravessar. Depende através de qualquer forma que seja mais rápido. Depende. Porque de bicicleta, aqui ele associou pedestre, porque bicicleta fatalmente você vai precisar atravessar ruas como pedestre. Próximo. Bom, e aqui está o resultado do risco. Bom, o meu risco aqui, 90%. Atenção, você corre muitos riscos, tente mudar seus hábitos ou escolher outra rota. Então, utilizando esse meio de transporte e com esse tipo de conduta, eu tenho um alto índice de acidente. Essa é a proposta do nosso aplicativo. Obrigado.